provavelmente quem não gosta de matemática não vai ler nem assistir um vídeo sobre o livro de números. Números, né? Piadinha, faz sentido. Pessoal, a gente tá no nosso quinto vídeo. É o quinto vídeo de 6 vídeos dessa série onde a gente está falando sobre o Pentateuco, sobre a Torá. A gente fez uma introdução sobre a Torá e fez um vídeo, estamos fazendo, melhor dizendo, sobre cada livro da Torá. Então vão ser um total, a gente vai chegar ao total de 6 vídeos. Hoje é o nosso penúltimo vídeo, nosso quinto vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Números. A designação Números, ela é uma tradução literal do nome desse livro. Na Septuaginta está totalmente ligada a 2 censos populacionais ordenados por Deus. O que era um censo? É aquilo que até é comum para nós em tempos contemporâneos, onde um censo ele vai de certa forma delimitar e vai descobrir, vai tentar saber o número da população que reside em tal lugar e assim por diante. O próprio Deus, ele, até aqui nesse livro de Números, ele havia ordenado 2 censos populacionais. E sendo assim, o livro de Números, na sua tradução, lá na Septuaginta, que é uma versão em grego do Antigo Testamento, está muito ligado a isso. Já no texto massorético, que é o texto em hebraico, seguindo aquele mesmo cronograma de que a primeira palavra do texto em hebraico é o título do livro, e no caso de Números, a palavra lá significa no deserto de. Então no texto hebraico, no original hebraico, no texto massorético, lá no capítulo 1, versículo 1, se assim a gente pode dizer, o texto vai começar com a seguinte inscrição: no deserto de. Sendo assim, a tradução de Números, poderíamos dizer, no texto massorético seria no deserto de, que a primeira palavra do texto hebraico obviamente o título do próprio livro. Todos os livros do Pentateuco seguem esse raciocínio, a gente viu isso nos últimos vídeos. Em termos de cronologia, quando a gente fala de cronologia, o livro de Números ele é uma continuação do livro do Êxodo. No livro do Êxodo fosse inserido ali o livro de Levítico. Mais particularmente, como a gente disse no último vídeo, o livro de Levítico é como se ele fosse uma forma detalhada do que acontece entre o capítulo 20 até o capítulo 40 do livro do Êxodo, que são ali algumas instruções mais peculiares, mais detalhistas de Deus quanto a algumas leis pactuais e coisas do tipo. É como se o livro de Levítico se aprofundasse ali. E o livro de Números seria a continuação também do livro do Êxodo, desse conteúdo. Acredite-se, os estudiosos acreditam, a gente não pode cravar isso assim de forma tão assertiva, mas acredite-se que o livro de Números, ele cubra ali aproximadamente 38 anos de história no seu relato. Em termos de cronologia, como a gente já disse, ele é uma continuação da narrativa do Êxodo, a partir da estada do povo de Israel no Sinai até as portas de Canaã. Então, se a gente pudesse aqui localizar o livro de Números de forma melhor, a partir da estada do povo de Israel no Monte Sinai até a chegada ali das portas da terra prometida, que é Canaã. Nesses 38 anos de relato ali que são abordados ali no livro de Números, o que a gente mais percebe na narrativa é que é uma narrativa recheada de incidentes, de rebeldia, de desobediência. Lembra aquelas leis pactuais, lembra tudo aquilo que foi instituído no livro de Levítico e até bem instituído e detalhado no capítulo 20 do livro do Êxodo até o 40. No livro de Números é como se o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, olhasse para tudo aquilo e dissesse: vamos fazer tudo ao contrário. Porque o povo, de forma rebelde, de forma desobediente, quebra essas leis pactuais. O livro de Números, por exemplo, até por conta dessa desobediência, podemos acreditar até que ele narra e demonstra a morte de toda a primeira geração que saiu do Egito. Então, essas leis pactuais, esses códigos de santidade presentes
ali na parte final do livro do Êxodo e no livro de Levítico, são constantemente desobedecidos. Se a gente pudesse trazer uma primeira síntese, dar uma notícia ruim e uma boa sobre o livro de Números, a primeira notícia ruim é que tudo que Deus determinou, colocou como forma e usou para se relacionar com aquele povo por meio de códigos de santidade, o povo de Israel quebrou abundantemente essas regras, leis e desobedeceu. E a segunda notícia boa é que apesar de tudo isso, no livro de Números, a gente percebe o ápice da mensagem do livro de Números, se por assim dizer, é de um Deus paciente, mesmo diante da desobediência. É de um Deus misericordioso, mesmo diante da rebeldia. É de um Deus extremamente compreensivo diante de um povo murmurador, que ele escolheu. E se ele escolheu, a gente vê uma palavra muito importante, que é a palavra aliança. Eu tenho ressaltado isso. Se ele escolheu esse povo, a parte de Deus na sua aliança que ele fez com o povo, ele a cumpre, independente de quem seja o povo que ele escolheu. É isso que a gente percebe no livro de Números de forma muito evidente. Um povo desobedecendo, um povo rebelde, mas um Deus paciente, um Deus misericordioso, compreensivo e disposto a cuidar do seu povo, mas ainda assim exercendo seu caráter de justiça contra aquilo que contradiz os seus mandamentos. O livro de Números, ele narra as dificuldades também enfrentadas pelo povo de Israel para chegar até Canaã. As batalhas contra os moabitas, amonitas e edomitas antes da tentativa de conquista da terra de Canaã mostram que esse caminho, e é uma prerrogativa para esse povo de Israel e para nós leitores, quando vamos nos discorrendo por meio da leitura de Números, mostra que a conquista dessa terra prometida não seria uma conquista muito fácil, seria uma conquista muito difícil. O livro de Números, já lá no seu final, caminhando para a sua conclusão, ele vai deixar muito clara a preparação da transição da liderança de Moisés para Josué. Moisés foi aquele homem que, desde lá do livro do Êxodo, nos primeiros capítulos do livro do Êxodo, é levantado por Deus para pastorear esse povo nessa jornada de Egito rumo a Canaã. Vai ter um sucessor chamado Josué. É o livro de Números que começa a demonstrar e narrar a preparação para essa transição de liderança. Deus se mostra, em termos de conclusão do livro de Números, um Deus fiel à sua aliança com o seu povo. Apesar da desobediência, apesar da rebeldia, apesar desse povo constantemente se esquecer de Deus e do Deus dos seus antepassados, ainda assim, Deus se mostra extremamente fiel, disposto, compreensivo, misericordioso, buscando o tempo todo demonstrar para esse povo a direção em que ele queria que eles andassem. Até o ponto de transformar, por exemplo, algumas maldições proferidas por Balaão em bênçãos para o povo de Israel. O livro de Números é uma certeza da fidelidade, da misericórdia e da paciência de um Deus com o povo que ele escolhe. Afinal, nós não somos muito diferentes desse povo que Deus escolheu. Por vezes somos desobedientes, rebeldes, murmuradores, impacientes, mas ainda assim temos um Deus misericordioso conosco, disposto a provar que ele é um Deus que cumpre as alianças que ele promete. Espero ter te ajudado até aqui. O nosso próximo vídeo e último vídeo é o vídeo sobre o livro de Deuteronômio, que é o último livro dessa série do Pentateuco. Assista os vídeos anteriores, assista todos juntos, vai fazer bastante sentido para você. Espero ter te ajudado até aqui. Que Deus te abençoe.